Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo dos agentes públicos e agora, mais especificamente, nós vamos estudar o regime jurídico que submete os agentes públicos. Dentro da classificação dos agentes públicos, nós temos lá os agentes políticos, alto escalão da administração, o topo da organização administrativa da administração pública, os agentes particulares em colaboração com o poder público, que se subdividem em agentes honoríficos, agentes credenciados e os agentes delegados. E, por fim, a última classificação que engloba o maior número de pessoas, o maior número de vínculos, são os servidores públicos. Servidores públicos também chamados pela doutrina de agentes administrativos. Os servidores públicos ou os agentes administrativos podem ser tomados por dois conceitos, quando você se deparar com essa expressão. Os servidores públicos, especialmente, podem ser em sentido amplo um gênero que englobe as espécies servidor público estatutário, seria o sentido estrito, em contraposição. Os servidores regidos pela legislação trabalhista, pela CLT, os empregados públicos e os servidores temporários. Como eu já adiantei no meio da explicação, os servidores públicos em sentido estrito são apenas os servidores estatutários. Tá? Beleza. Isso só para refrescar a sua memória sobre a classificação dos agentes públicos. Dito isso, tomando o servidor público em seu sentido amplo, estatutário, empregado público e temporário, nós podemos verificar uma distinção muito clara das normas jurídicas, do conjunto de normas jurídicas que vai submeter cada um deles. Os servidores estatutários vão ter um regime jurídico próprio. Os servidores seletistas, ou melhor, os empregados públicos vão ter um regime jurídico específico e os servidores temporários, igualmente, não se submeterão a nenhum dos dois regimes anteriores, terão um regime chamado especial. Esse é o objeto do estudo que faremos agora, do regime jurídico funcional, que submete cada uma dessas subdivisões do gênero servidores públicos. Beleza? Então tá lá. Regime jurídico funcional, o primeiro deles que nós vamos analisar é o chamado regime estatutário. Regime estatutário. Da onde que vem a palavra estatutário, querido? Pelo amor de Deus, né? De estatuto. De estatuto. O estatuto é uma lei específica que regula as relações do Estado com os seus agentes a ele vinculados. O estatuto é uma lei específica de cada um dos entes da federação, diga-se de passagem, uma lei específica de cada um dos entes da federação que regulam as relações entre o Estado e os seus servidores. Então nós temos, nesse aspecto, temperamentos trazidos pela própria Constituição Federal que incidem diretamente nessa lei. Então essa lei deve observar o que estabelece o artigo 37 seguintes. Não pode simplesmente estabelecer um estatuto jurídico para os servidores. Tem que ser um estatuto jurídico calcado, fundamentado na ordem constitucional, que trouxe uma disciplina bastante extensa, inclusive, acerca desse regime jurídico dos servidores públicos, em sentido estrito. Beleza? Então é isso. O estatuto vai trazer uma disciplina própria no âmbito de cada um dos entes da federação para a relação entre o Estado digo, ente político, e a administração pública. Beleza? A doutrina estabelece aqui dois requisitos, ou melhor, duas características do regime estatutário. O primeiro deles é a pluralidade de estatutos. Pluralidade de estatutos. O que significa isso? Significa que cada ente político deve possuir seu próprio estatuto. Para que um dos entes da federação, União, Estados, DF e municípios, venham a contratar, a admitir no seu corpo funcional servidores estatutários, eles precisam ter o estatuto jurídico de seus próprios servidores. No caso da União, qual que é o estatuto jurídico dos servidores públicos civis da União? Lei 8.112 de 90. Lei 8.112. Então, a Lei 8.112 é o estatuto jurídico, que estabelece o regime jurídico
que regula as relações do Estado e dos seus servidores no âmbito federal. Beleza até aqui? Então a pluralidade indica que teremos que ter vários estatutos. Não tem um estatuto só para o Brasil todo. Não. Cada um dos entes da federação, a esfera federal tem que ter um, o Estado do Paraná tem que ter outro, o Estado de São Paulo tem que ter outro, o Estado de Santa Catarina tem que ter outro. Beleza? Pluralidade de estatutos. E característica desse estatuto? A relação, por isso que eu fico me corrigindo quando eu falo contratação de servidor, que é para que não venha a cair vulnerar esse segundo aspecto do regime estatutário. Não é um regime contratual. Então a segunda característica do estatuto é a ausência de relação contratual. Não há bilateralidade. Não há bilateralidade. Lateralidade. Isso significa que aqui não se aplicam as regras do direito privado. Então, em contraposição ao regime estatutário, nós temos o regime trabalhista. O regime trabalhista, a relação entre a administração, no caso, a administração indireta, as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, e os seus empregados, é uma relação contratual. É uma relação contratual e tem alguns temperamentos de direito público evidente, mas, em geral, se submete à disciplina que o particular também se submete. Então, aqui não se aplicam as normas de direito privado. Não se aplicam as normas de direito privado. Características do regime estatutário. Primeiro, pluralidade de estatutos. Todo mundo tem que ter o seu. Segundo, a ausência de relação contratual. Não há manifestação de vontades. O estatuto estabelece todo o engessamento, todo o regime jurídico que vai disciplinar essa relação. Servidor-Estado, servidor-Administração Pública Direta, servidor-Pessoa Jurídica de Direito Público. Beleza? Além disso, em relação ao regime estatutário, nós temos que tratar da competência. Para a solução dos litígios envolvendo servidores, em sentido estrito, servidores estatutários, e a própria administração pública, o Estado e seus próprios servidores. Muito se discutiu sobre isso quando veio a Emenda Constitucional 45 de 2004. A Emenda Constitucional 45 de 2004, chamada Reforma do Poder Judiciário, alterou bastante a estrutura da competência da Justiça do Trabalho, estabelecida lá no artigo 114 da Constituição Federal. E nessa alteração surgiu a dúvida. Na verdade, ela foi bem expressa na Constituição que caberia à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre a administração pública, entre o Estado e os seus servidores estatutários. Só que o STF deu a interpretação a esse dispositivo de excluir qualquer resultado que se chegasse a submeter a Justiça do Trabalho às relações envolvendo servidores estatutários. Então é o seguinte, conclusão, competência para a solução dos litígios envolvendo Estado e servidor estatutário, depende, né? Depende do quê? Depende qual esfera que nós estamos tratando da federação. Se for federal, a União e os seus servidores, o conflito será dirimido pela Justiça Federal. Se for estadual ou municipal, o conflito será submetido à Justiça Estadual. Tranquilo aqui? Então, quem vai resolver a parada? Justiça comum. Justiça comum se subdivide em Justiça Federal e Justiça Estadual. Justiça Federal não é Justiça Especial. Justiça Especial é Justiça Eleitoral e Justiça Militar. E Justiça do Trabalho. Justiça comum, Justiça Federal e Justiça Estadual. Estado, no caso, se for a União do lado e o servidor da União do outro, competência federal.
Sendo qualquer outro ente, qualquer estado da federação ou qualquer município, a competência para dirimir o conflito vai ser da Justiça Estadual. Beleza? Seguimos. Além do regime estatutário, nós temos, em relação aos servidores em sentido amplo, a possibilidade de adoção do regime trabalhista. Que submete os servidores em sentido amplo, de novo, da administração pública indireta, em especial os contratados, aqui sim contratados por empresas públicas e sociedades de economia mista, a um regime seletista. Você pode inclusive encontrar essa expressão na sua prova, esse termo na sua prova, regime seletista. Então o regime trabalhista, enquanto no estatutário você tem uma lei específica de cada um dos entes da federação, tratando a relação entre ela e seus servidores, e essa relação não é contratual, é um vínculo diverso de um contrato, é um vínculo jurídico, sim, mas não contratual. No regime trabalhista, nós temos as empresas públicas e sociedades de economia mista, as chamadas empresas estatais, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, contratando empregados para o desempenho de suas atividades, para promover o desempenho da função pública. Nesse caso, esses empregados contratados vão ser regidos pela CLT. Tá? Não sei se eu falei, não estou me lembrando agora se eu falei em relação ao regime estatutário. A quem é aplicável o regime estatutário hoje, obrigatoriamente? União, administração direta. União, estados, DF, municípios. Administração indireta, só pessoa jurídica de direito público. Só pessoa jurídica de direito público. Autarquia e fundação autárquica. Fundação pública de direito público. Esses caras têm de contratar por regime estatutário. Tá, parênteses. Autores, dentre eles José dos Santos Carvalho Filho, entende que a obrigatoriedade de adoção de um regime jurídico único, que é o que está valendo na Constituição Federal hoje, a Constituição Federal fala que mantém um regime jurídico único. Não impede que o único regime seja a CLT, segundo ele. Tá? Segundo ele. Mas fica a ressalva de que prevalece o entendimento de que esses servidores têm que ser estatutários. Tem que ser estatutários. O regime jurídico único impõe a adoção de um estatuto. Tá. Dito isso, seguimos para a possibilidade de contratação por meio de CLT e submeter os empregados públicos ao regime jurídico trabalhista. Em contraposição também ao regime estatutário, nós temos duas características diametralmente opostas às características do regime estatutário. No regime trabalhista, nós teremos todos os empregados públicos, todos os chamados empregados públicos, regidos pela CLT, que é o único estatuto, digamos assim, aplicável aos empregados públicos. Está bem claro para você essa questão que eu estou falando empregado público, mas eu talvez não tenha explicado bem isso. Servidor público em sentido amplo, servidores estatutários, que são os ocupantes de cargos públicos. Cargos públicos são criados por leis e ocupados por pessoas físicas, mediante concurso, mediante nomeação por indicação ou mediante eleição. Né? São cargos vitalícios, em comissão ou cargos efetivos, que são regidos por essa lei, por esse estatuto próprio para aquelas relações. Em contraposição, as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração, leia-se empresa pública, sociedade de economia mista, contratam os seus empregados públicos, os seus colaboradores, digamos assim, os seus trabalhadores, por meio de um contrato regido pela CLT. E por isso, nesses casos, eles são chamados de empregados públicos. Tem que contratar por concurso? Tem que contratar por concurso. Por quê? Porque a Constituição manda. 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então, eles têm, isso você já tem o conhecimento, eles têm o jeitão de pessoas jurídicas de direito privado, e é por isso que contratam regidos pela CLT,
mas tem os temperamentos de direito público, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, a obrigatoriedade de contratação por concurso. Tá tranquilo isso na sua cabeça? Então, beleza, estamos juntos? Seguimos. Unicidade. Todos os empregados públicos, que são justamente essas pessoas físicas com vínculo empregatício para com a administração pública indireta, por meio das suas pessoas jurídicas de direito privado, são regidos pela CLT. Então, independente do empregado público ser um empregado público da União, ou melhor, o empregado público de uma empresa pública federal, Caixa Econômica Federal. O cara passou no concurso da Caixa Econômica Federal e está trabalhando lindo, formoso e contente. A relação dele com a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, é regida pela CLT. O cara que foi contratado por um banco de um estado, também empresa pública estadual, nesse caso, passou no concurso e está trabalhando no concurso do Banco da Amazônia, ele também vai ser regido, por conta dessa unicidade do regime trabalhista, pela CLT. Entendido isso? Tranquilíssimo, né? Segunda contraposição ao regime estatutário. Essa relação é sim uma relação contratual. É sim uma relação contratual. Peculiaridades em relação aos agentes contratados pela CLT. Tem que passar no concurso público? Tem que passar no concurso público. Mas tem estabilidade? Não tem estabilidade. Não tem estabilidade. É óbvio que todos esses temperamentos de direito público que se faz incidir sobre as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta impedem que haja uma despedida completamente arbitrária do empregado público. A ele tem que ser reservado o contraditório, a ampla defesa, a apuração mediante um procedimento administrativo. Tá? Então não tem estabilidade. Mas também não é assim para mandar embora. Tranquilo? Mas a relação é contratual. A doutrina costuma trazer, quando trata do regime trabalhista, a possibilidade de um regime trabalhista ser alterado para um regime estatutário. Então vem a migração, a alteração legal, uma lei, evidentemente, altera o regime daquela determinada empresa pública, sociedade de economia mista, e submete a ela um estatuto. Isso, segundo a doutrina, é possível, só que o empregado que está regido sob a CLT, ele só vai migrar para o regime estatutário se ele optar. Eu particularmente discordo, mas o que eu penso não voga e não cai na prova. Né? Mas é isso que a doutrina diz, que ele pode optar pelo novo regime. Pode optar. Ressalvados os direitos trabalhistas adquiridos, como licença-prêmio, como alguns benefícios que podem vir previstos na legislação trabalhista, que não contemplados no novo estatuto. Então ele opta, mas ele tem direito ainda ao que ele já fazia jus no momento da opção. É isso que a doutrina costuma enumerar. Tá. Por fim, em relação ao regime trabalhista, eu trouxe aqui uma observação em relação à Lei 9962 de 2000. Isso aqui, para a gente entender essa parada, a gente tem que ter o contexto em que isso se insere. A Lei 9962, se você for lê-la simplesmente, você vai ver que ela afirma a possibilidade de adoção do regime seletista, da CLT, para a administração pública direta, autárquica e de fundações autárquicas. Ou seja, o que eu acabei de falar para você que se aplica ao regime estatutário, a Lei 9962 fala que se aplica a CLT, que é possível aplicar a CLT. Beleza? Estamos juntos? Então, a lei fala da possibilidade de aplicação da CLT à administração pública direta, autárquica e fundação autárquica. Tranquilo. Para saber por que essa lei fez isso e por que isso contradiz o que eu acabei de falar, nós temos que entender um pouquinho do que aconteceu com a emenda constitucional número 19 de 98. A emenda constitucional número 19, dentre muitas outras alterações, porque a emenda constitucional 19 é chamada de reforma administrativa, ela alterou a redação do artigo 39 da Constituição Federal. Antes da emenda constitucional 19, nós tínhamos o chamado regime jurídico único. Jurídico único. O que significa que a administração pública direta, autárquica e fundacional, fundações autárquicas, só poderiam adotar um regime jurídico único, que, segundo a maioria da doutrina, seria um estatuto próprio para os seus servidores. Isso antes da emenda constitucional 19. Com a alteração que a emenda constitucional 19 promoveu no artigo 39, extinguiu-se o regime jurídico único. O regime jurídico único foi
extinto. Foi extinto. Criando a possibilidade de administração pública direta, suas autarquias e fundações autárquicas, adotar o regime que lhe bem convier. Ou seja, com a extinção do regime jurídico único, a administração pública direta e as pessoas jurídicas de direito público poderiam adotar tanto a CLT como os estatutos. Tranquilo até aqui? Emenda Constitucional 19 acabou com o regime jurídico único, permitindo a administração pública direta adotar a CLT e, eventualmente, estatutos, o que melhor lhe conviesse. Tá? Acontece que, em agosto, caneta vermelha, agosto de 2007, na ADI 2135 do Distrito Federal, ADI 2135 do Distrito Federal, o STF suspendeu a eficácia desse cancelamento do regime jurídico único, fazendo com que o regime jurídico único viesse a ser restabelecido. Olha só, 98, 2007 e 2000. Vou fazer uma linha aqui embaixo, ó. Emenda Constitucional 19 de 98, vigorando um regime que não um regime jurídico único até 2007. Nesse meio tempo aqui, ó, veio a lei 9962, regulamentando a alteração da reforma administrativa e permitindo que a administração adotasse a CLT. Tivemos, com isso, servidores contratados nesse ínterim aqui, servidores contratados pela CLT. Então nós podemos falar hoje em existência de servidores seletistas e empregados públicos seletistas. Veja bem, porque aqui nós temos pessoas físicas vinculadas à administração pública direta, autárquica e de fundações autárquicas, regidas pelo regime seletista. Tranquilo? Só quero que você não tenha surpresas com as previsões da Lei 9962, caso ela apareça na sua prova. Então, com isso, a gente já consegue estudar a evolução do regime jurídico único, que existia, foi suprimido pela Emenda Constitucional 19 e teve a sua redação revivida por conta da suspensão pelo STF, na ADI 2135, da alteração promovida pela Emenda Constitucional, fazendo com que atualmente nós temos de novo, a obrigação de um regime jurídico único. E a partir daqui, portanto, de 2007 para frente, não se pôde mais termos servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas contratados pela CLT. Agora, atualmente, CLT vai ser aplicável somente aos empregados públicos, ou seja, contratados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Tranquilo? Beleza, então. Vamos seguir. Por fim, nós temos o regime especial. O regime especial deve regulamentar, melhor dizendo, o que diz o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 9, fala assim, ó, tá aqui. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós temos como regra serviços que são normais, ordinários, tido como de desenvolvimento natural do Estado, coisas que o Estado tem que fazer sempre. Serviços comuns do Estado não podem ser providos de uma forma como se excepcional fosse. Esses casos tem que haver a criação de cargos efetivos, a realização de concurso público e, em regra, ser desempenhado por meio da definitividade. O cara desempenha aquela atividade de forma definitiva. O 37, inciso 9, estabelece a possibilidade de contratação pela administração pública, direta e indireta, de empregados, ou melhor, de servidores temporários, empregados não, esquece empregados, servidores temporários para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. E isso vem sendo deturpado pelas administrações, o cara utilizando isso aqui para contratar
para tapar buraco de professor, que não é um serviço extraordinário, fazendo isso para contratar advogado, exercendo funções de defensoria pública, o que já teve a sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Então, nós temos tentativas de burla ao concurso público, a criação de cargos e tudo mais, por meio dessa janela aberta pelo 37, inciso 9. Na verdade, o 37, inciso 9, tenta fazer um apagar incêndio. Vamos apagar os incêndios e vamos contratar esse povo para resolver a parada e depois está todo mundo dispensado. Beleza? O 37, inciso 9, faz nascer uma obrigação para que venha-se contratarem servidores temporários que cada entidade da federação, União, Estados, DF, municípios, tenha a sua própria lei, o seu próprio regime, o seu próprio estatuto para reger os servidores temporários. Sob pena de, não havendo a lei, aquele estado, aquele município, e se a União não tivesse a lei, não pode vir a contratar servidores nessas condições. Beleza? Tranquilo? É uma conditio sine qua non para a contratação de servidores temporários a existência de lei estabelecendo o regime jurídico que é aplicável. Então, cada estado, aqui também nós temos uma pluralidade de estatutos. Cada estado, cada município e a União tem o seu próprio estatuto, o seu próprio regime jurídico especial relativo aos servidores chamados servidores temporários. Nós temos aqui alguns requisitos que foram firmados pelo STF, um julgamento relativamente recente, para que se tenha como cumpridas as exigências constitucionais de contratação de servidores temporários. Beleza? Primeira situação, os casos excepcionais, tá? Então, primeiro, nós temos que ter casos excepcionais. Excepcionais estabelece que não é o serviço ordinário, as funções comuns do Estado, que estejam previstos em lei. Casos excepcionais que estejam previstos em lei. Qual é a lei? Esses próprios estatutos que cada estado, cada município e a União terão de editar. Essa contratação não pode ser por prazo indeterminado. Ela tem que ter prazo certo. Prazo certo. Senão, estaremos provendo um cargo estaremos contratando servidores temporários para uma situação que ensejaria a criação de um cargo efetivo, o que não é permitido. Então, o prazo para a contratação tem que ser determinado. Se a necessidade não pode ser uma necessidade permanente. A necessidade tem que ser uma necessidade temporária. Se for uma necessidade excepcional, mas duradoura, que vai durar para sempre, olha, é excepcional porque a gente nunca viu antes. Mas a partir de agora ela vai estar para sempre aqui. Não, então vamos criar um cargo para apagar esse incêndio de forma definitiva. Então a necessidade também tem que ser temporária. Interesse público excepcional, eu já destaquei aqui, porque está incluída na primeira hipótese. Interesse público seja excepcional. E a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários. Estou falando aqui desde o início. Ordinários e permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. O que não pode aqui é que o cara queira contratar advogado para exercer função de defensoria pública por meio de servidor temporário. Não pode. Por quê? Sempre vai precisar de defensoria. Sempre vai precisar desses serviços. Não é excepcional, não é temporário. Isso é um serviço que deve ser realizado por servidores de carreira. E o STF, em caso semelhante, julgou inconstitucional a lei estadual que assim estava procedendo. Por afronta ao 37.9 e por afronta ao 134, que trata justamente das defensorias públicas. Beleza? Então, requisitos, não sou eu que estou dizendo, é extraído de um julgado do próprio STF. Temos ainda a divisão entre cargo, emprego e função pública. Com isso, ali a gente encerra o regime jurídico, tá? Aqui nós já começamos a tratar de uma organização funcional da administração pública. O cargo público é uma divisão promovida pela lei que atribui competência, atribui função a um determinado espaço, ocupado por um agente que desempenha as atividades específicas previstas em lei e também tem a sua remuneração fixada em lei. Cargo público, portanto, só existe na administração pública direta,
União, Estados, DF, municípios, vou colocar aqui, União, Estados, DF e municípios, e nas autarquias e fundações autárquicas. Quem ocupa esse cargo público é regido pelo Estatuto dos respectivos entes da federação. Aqui estão os servidores públicos em sentido estrito, os servidores estatutários. Cargo público, portanto, é isso. Beleza? Função pública é a própria atividade. É a própria atividade. Todo cargo público possui uma função. Não existe cargo vazio. A função é a própria atividade que será desenvolvida, desempenhada pelo agente. Então, existe função sem cargo? Existe função sem cargo. Por exemplo, a função desempenhada pelos servidores temporários, previsto no 37.9 da Constituição Federal. O cara que é convocado em razão de uma situação excepcional de serviço público, uma situação temporária de excepcional interesse público, ele vai desempenhar uma função, mas não tem cargo. Não tem cargo. Porque se fosse permanente, deveria ter sido criado um cargo com essa função, e aí sim nós teríamos função e cargo juntos. Todo cargo tem uma função. Todo cargo tem uma função, todo cargo tem uma função. Mas nem toda função tem cargo. Nem toda função tem cargo, exemplo, servidores temporários. Beleza? E por fim, o empregado público, que é aquele regido pelo regime trabalhista, pela CLT. Empregado público tem cargo? Empregado público não tem cargo. Empregado público não tem cargo público. O empregado público é aquele que é contratado com vínculo trabalhista empregatício por meio de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Ou seja, administração pública indireta, pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta. Isso é o emprego público, beleza? Por fim, nós temos aqui a classificação dos cargos públicos. Os cargos públicos podem ser vitalícios. Quem estabelece o cargo público que pode ser vitalício? Quem? Só a Constituição Federal. Somente a Constituição Federal. E quem a Constituição Federal disse que ocupa cargo público vitalício? Quem que ocupa cargo público vitalício? Juiz, magistrado, no caso, MP e integrantes do Tribunal de Contas. Funções que, em razão das suas características, precisam de independência, que não venham a sofrer influências externas para o desempenho de suas funções. Juiz, MP e Tribunal de Contas. Beleza? Os caras estão lá, depois de passado o período de vitaliciamento, eles só podem sair por sentença judicial transitada em julgado. Sentença criminal transitada em julgado. Nós temos ainda os cargos efetivos, que são os cargos públicos que são providos por concurso público. Os cargos públicos providos por concurso público em que os seus ocupantes, os agentes públicos nessa condição, integrantes de cargos efetivos, possuem, não é vitalício, vitalício é para a vida inteira, possuem estabilidade. Estabilidade. Que faz com que, passado o período de estágio probatório, adquirida a estabilidade, o cara só pode perder o cargo, o ocupante, em razão de procedimento administrativo que seja assegurado, contraditório e ampla defesa, ou de sentença judicial. Tá? E por fim, nós temos os cargos em comissão. Os cargos em comissão são os cargos de livre nomeação e livre exoneração. São cargos que podem ser providos pela autoridade competente. A autoridade vai lá e nomeia quem bem lhe convier, quem melhor ele acha que vai desempenhar aquela função, independente de concurso público. O cargo em comissão não precisa de concurso público. Junto com o cargo em comissão, é interessante porque no mesmo dispositivo constitucional estão previstos os dois, o estudo das chamadas funções de confiança. Os dois casos, tá? Nos dois casos, nós temos o seu desempenho, a sua fixação, somente em 3 situações. Somente para as funções específicas. Quais funções? De chefia, direção e assessoramento. Então isso significa assessoramento. Que eu não posso
criar um cargo em comissão de bombeiro, por exemplo. Bombeiro é função de chefia? Bombeiro é função de direção? Bombeiro é função de assessoramento? Não é. Então não pode ser provido por cargo em comissão, sem concurso público. Nesses casos, somente em caso de chefia, direção e assessoramento, que pode haver a criação de cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração, ou de uma função de confiança. Já vou falar a diferença. Esse é o aspecto comum das duas. Tá? Aspecto comum das duas. Cargo em comissão, como eu disse, é de livre nomeação e livre exoneração. A função é de livre designação e livre dispensa. Então o cara só recebe a designação para o desempenho de determinada função e recebe junto com isso uma compensação financeira. Uma compensação financeira. Cargo em comissão pode ser provido por qualquer pessoa, ainda que estranha à administração pública. Qualquer pessoa, ainda que estranha à administração pública. As funções de confiança, nos termos da Constituição Federal, são reservadas ao pessoal da própria administração pública. São reservadas ao pessoal da administração pública. Pessoas que já possuem vínculo, já são ocupantes de cargos efetivos. Já são ocupantes de cargo efetivo. A Constituição ainda fala que parte dos cargos em comissão vão ser reservados aos integrantes dos cargos, aos ocupantes de cargos efetivos. Mas as funções de confiança são sempre ocupadas por servidores de carreira, servidores estatutários. Beleza? Tranquilo isso? Cargo em comissão, função de confiança, não são iguais. Tem como característica comum os dois serem reservados a funções de chefia, direção e assessoramento. Mas o cargo em comissão pode ser ocupado por pessoa estranha à administração pública, enquanto na função de confiança ele já tem que ser ocupante de um cargo efetivo. E daí ele vai receber uma função específica, vai desempenhar determinada situação e vai, para isso, receber uma remuneração relativa a essa função. Beleza? É isso aí. Com isso a gente encerra agentes públicos. Ficamos por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.